Como pode que nós, seres humanos, conseguimos ser tão contraditórios nisso tudo? E eu não olhei para trás durante o tempo de louvor e eu não sei quem de fato cantou ou não, quem só seguiu as ordens que o Juninho foi dando. Mas a minha percepção é que se aquilo que as músicas do louvor nos apresentaram, se isso fosse constante na nossa vida, se isso de fato fosse assim, nós não precisaríamos ter o tema dessa noite. E eu ficaria muito feliz de encerrar esse tempo de culto agora dizendo: amém, aleluia, glória a Deus. Eu não vou pedir para você levantar a mão como o Juninho fez. O Juninho disse: quem tem motivos para louvor, para adoração? A minha pergunta seria assim: quem hoje já reclamou de alguma coisa? Quem reclamou da mudança do horário? Quem reclamou do feriado que não deu o sol que queria para ir para a praia? Quem reclamou do que aconteceu no almoço, porque de repente alguma coisa não foi como planejado? E se essa lista fosse sendo alongada para o feriado estendido, para a semana, eu tenho certeza que todas as mãos levantariam de novo. Ou estou enganado na minha percepção? Nós somos contraditórios. E é por isso que a palavra sempre de novo vem e diz: presta atenção. Presta atenção, porque uma coisa é o que você está dizendo com a sua boca. E outra coisa é o que você está vivendo. Nossa série que nós estamos começando hoje é Mude Mais um Hábito. Mais ou menos um ano atrás nós falamos de mude um hábito a partir de uma propaganda que a Unimed lançou e a Unimed ainda usa ela, falando de pequenos hábitos que nós podemos ou que nós devemos mudar na nossa vida, para que a gente tenha qualidade de vida. Coisas simples, não vá com o elevador até o teu andar, desça 2 andares antes e suba esses lances de escada. Coisas básicas, simples, e é também essa a nossa ideia com essa série. De que a gente olhe para coisas simples, básicas e talvez muito contraditórias na nossa vida. Assim como essa história do louvor e da nossa insatisfação constante, diária, diante de tantas coisas. Alguns de nós são mais insatisfeitos ou mais críticos. Eu me coloco entre esses. Eu sou extremamente crítico e eu tenho que me esforçar para encontrar motivos de louvor em todas as coisas que a gente faz como igreja, e são muitas coisas que dão motivo para a gente louvar e exaltar a Deus. Mas o meu papel muitas vezes é olhar para aquilo que não está funcionando. E isso até me dá um certo prazer. Eu sei disso. Eu reconheço quem eu sou e de como eu tenho que lutar contra essas coisas. A série é Mude Mais um Hábito e o tema específico de hoje à noite é Não Reclame. E se nós chegamos à conclusão de que reclamação também é um hábito na nossa vida, ele está em contradição com aquilo que nós cantamos em quase todas as músicas dessa noite, com aquilo que o Juninho nos levou a responder, porque louvor e reclamação não andam juntas na mesma frase. São palavras contraditórias de seres humanos contraditórios que nós somos. Essa história de reclamação, me parece, que nos últimos tempos tem se ampliado. Eu não vivo há tanto tempo como alguns de vocês, mas a minha percepção também é essa, de que é mais fácil no nosso tempo reclamar das coisas. Eu tenho 2 desconfianças e quero começar com elas. A primeira é que em 1990, 11 de setembro de 1990, entra em vigor no Brasil o Código de Defesa do Consumidor. Muitos de vocês nasceram depois disso. O Código de Defesa do Consumidor basicamente regulamenta as regras entre os prestadores de serviço, entre aqueles que vendem produtos e nós consumidores.
Está lá descrito o que é responsabilidade de cada um. E quando isso entra em vigor, nós começamos a achar que nós temos direitos e as reclamações crescem. Quase todas as grandes empresas, elas têm um setor específico para reclamações. Os nomes são diferentes, mas as grandes empresas têm. Eu me dei o trabalho de pesquisar um pouquinho sobre isso e quero só trazer um exemplo de uma reclamação que eu vi num dos setores de reclamações dessa empresa, que eu não preciso dizer o nome. A pessoa escreveu assim lá: minha conta tinha um valor específico, mudei a data de pagamento da fatura e agora vocês estão me cobrando em duplicidade na fatura e cobrando taxa de ligação e outras coisas que eu não pedi. Já liguei reclamando e vocês não resolvem nada. A pessoa já ligou, escreveu. Resposta da empresa: prezado cliente, em atenção à sua reclamação, solicitamos a gentileza de nos escrever. Vai resolver ou não vai resolver? Não vai. Se já ligou, já escreveu e a empresa diz: escreve mais uma vez. A segunda coisa que eu acho que nos faz sermos tão reclamões no nosso tempo. Pulei a frase que antes do Código de Defesa do Consumidor, o ditado popular era: o freguês sempre tem razão. O Código de Defesa do Consumidor bota isso no papel. O freguês sempre tem razão. A segunda coisa que eu acho que ajuda a gente a reclamar tanto de tantas coisas é uma cultura de direitos que vai se estabelecendo no nosso tempo. No passado, quando as pessoas percebiam um problema, elas tomavam a iniciativa de tentar resolver isso. Seja na sua casa, seja na sua vizinhança, seja na sua comunidade de fé, as pessoas percebiam um problema e eram solícitas em dizer o que a gente pode fazer para resolver isso. Talvez ainda seja experiência da maioria de nós. Hoje as pessoas veem um problema e elas pensam assim: o que o meu pai e minha mãe vão fazer por mim? Como eles vão resolver essa situação para mim? O que o governo vai fazer para resolver a minha situação? No âmbito da comunidade, isso a gente ouve de vez em quando, de pessoas afastadas dentro de uma comunidade histórica, que dizem: mas por que eu devo contribuir? O que a comunidade faz por mim? Porque se elas estão inscritas nos clubes da cidade, os clubes oferecem piscina e o quiosquezinho para fazer churrasco. O que a comunidade me oferece para eu ter que mensalmente contribuir com ela? A gente vive uma época em que há uma cultura de direitos. Um filósofo que é bastante famoso agora pelas mídias sociais, aí ele fala, o Luiz Felipe Pondé, ele tem duas frases que eu também vou projetar aí. A primeira delas diz assim, está no livro dele, Filosofia para Corajosos. O mundo contemporâneo pensa em termos de direitos. Esse mundo rico, capitalista, bem-sucedido, de gente jovem, saudável, narcisista, que tem poucos filhos e anda de bike. A psicologia dessa gente é: o mundo me deve. Eles operam a partir do que o outro deve prover e não do que eles devem prover. Ao passo de quem pensa em termos de deveres, pensa em como fazer para que as coisas aconteçam. É evidente que um mundo... É evidente que um mundo não pode se sustentar em cima de uma psicologia inundada pela lógica dos direitos. A segunda frase do Pondé, ela também vem na contramão daquilo que nós cantamos no nosso louvor. Ele vai dizer assim, isso está numa coluna que ele escreveu na Folha de São Paulo em 2009, então não é de hoje essa história. A lógica da retribuição atrapalha a psicologia da gratidão, porque faz de nós uns interesseiros. A possibilidade de vermos a gratidão só existe. A possibilidade de vermos a gratidão só existe
se soubermos de antemão que não fizemos nada, ou pouco fizemos, para merecer o bem que recebemos. A gente não consegue mais perceber as coisas e dizer, sou grato por isso. A gente olha para as coisas e diz, não me satisfez, não contemplou o meu desejo, o meu anseio. E diante dessas coisas nós reclamamos, seja nos nossos relacionamentos familiares, do trabalho, ou mesmo na comunidade de fé. A gente não percebe que se todas as outras coisas estiverem dando errado, e nós cantamos isso, ainda que tudo dê errado, nós cremos num Deus que se move no meio dessas coisas em nosso favor. Mas a gente não percebe mais isso. A gente também é uma generalização, talvez você perceba, ainda como definição de reclamação. Reclamação é uma demonstração de descontamento de um indivíduo com o desejo de fazer valer os seus direitos. Nós reclamamos porque nós entendemos que nós deveríamos ter recebido outra coisa. É a expressão daquilo que nós achamos que merecemos. Quando a reclamação é constante, ou seja, não é uma coisa pontual, não é numa situação específica, quando é algo que vai acontecendo corriqueiramente, quando a reclamação é constante, o indivíduo pode estar sofrendo de um desvio psicológico grave. E eu sei que você pensou em alguém agora, que convive com você, que vive reclamando o tempo todo. Não pensa no outro. Avalia a tua vida. Pode ser que quem está do teu lado, não agora necessariamente. Já teve alguns cutucando a esposa, o marido. Calma, gente. Pode ser que você seja esse com o qual as pessoas não querem mais conviver. Porque todas as conversas que você tem acabam com alguma reclamação contra alguém, contra alguma coisa, em última análise, contra a vida e contra Deus. Antes da gente ir adiante, eu também preciso dizer ainda que tem reclamações que são justas. Que nem tudo que a gente reclama, nem todas as vezes que nós cobramos o nosso direito, quer dizer que a gente está errado nisso. Tem reclamações justas quando alguém vende um produto para você e não entrega conforme vendeu. Procure os seus direitos. Quando você sabe de uma situação de injustiça, nós temos o dever de denunciar isso. Reclame disso. Tem reclamações, tem situações onde a reclamação é justa. E algumas delas, inclusive, nós precisamos pedir que alguém outro intervenha nessa situação. Quando são situações de violência contra a mulher, contra idoso, contra a criança, nós não podemos simplesmente nos calar diante disso. Não é desse tipo de reclamação que a gente quer falar. Tem reclamações que são justas e que, se nós não reclamarmos disso, nós perpetuamos a injustiça. Um exemplo para mim claro disso, de que tem reclamações que são justas, vem de Atos capítulo 6, não é o texto que a gente quer explorar. O texto em Atos 6 diz que o número de pessoas que se convertiam estava crescendo. E os discípulos estavam esquecendo de distribuir pão para um determinado grupo de pessoas. E essas pessoas têm representantes lá que chegam para os apóstolos e fazem essa reclamação justa. E os apóstolos tomam a decisão de ampliar o grupo de pessoas que tem que trabalhar naquela igreja. Eles dizem, nós vamos nos dedicar à oração e à palavra, mas nós vamos escolher homens cheios do Espírito, que vão cumprir essa tarefa. Tem reclamações que são justas. E não é dessas que a gente precisa mudar o hábito. Essas a gente tem que continuar fazendo. Para que a injustiça, para que situações difíceis que nós enfrentamos ou que nós presenciamos, não se perpetuem.
Se você trouxe sua Bíblia, Êxodo capítulo 15. Capítulo 15, versículos 22 até 16, versículo 3. Mas a história já começa um pouquinho antes. Êxodo relata a saída do povo de Deus da escravidão no Egito. Começa o livro falando, a gente tem Abraão, Isaque e Jacó. Depois disso José, que vai para o Egito. No Egito o povo cresce, se torna numeroso, se passam alguns anos, 400 anos. E agora o povo é escravo no Egito. E o texto de Êxodo começa dizendo que o clamor do povo chega aos ouvidos de Deus e Deus decide intervir. E ele escolhe Moisés, que vai lá como representante de Deus, para negociar a saída com o faraó, que é o líder, que é o rei do Egito. Essa negociação não funciona, Deus acaba mandando as 10 pragas e eles saem. Eles saem do Egito depois do povo ter visto tudo isso. E aí no capítulo 14, a primeira reclamação que vai aparecer, vai ser lá a partir do versículo 10, onde eles saíram do Egito depois das 10 pragas, e agora eles se colocam em marcha e eles percebem que o faraó mudou de ideia de novo, e mandou o exército ao encalço deles. E eles chegam diante do Mar Vermelho e dizem para Moisés assim: por acaso não tinha sepultura suficiente no Egito para que a gente morresse e fosse enterrado lá? Tinha que a gente sair de lá e tu deixar a gente morrer aqui, tu e esse Deus de quem tu é emissário? Vamos combinar que se a gente tem que abrir os olhos para perceber as coisas que Deus vai fazendo ao nosso redor, eles não podem usar essa desculpa. Se a gente tem que fazer um esforço para dizer que em meio às nossas lutas, Deus continua nos tomando pela mão e nos conduzindo. O povo que sai do Egito viu. Eles não precisavam fazer um esforço na memória para procurar por algo. A reclamação não surge porque as nossas necessidades não são atendidas. A reclamação surge porque nós sempre achamos que merecemos mais. O texto do capítulo 15, então, que nós queremos ler a partir do versículo 22, diz assim: depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram em Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão do nome do lugar se chamar Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor e este indicou um arbusto. Ele, Moisés, o lançou na água e esta água se tornou boa. Em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova, dizendo-lhes: se vocês me derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos, obedecerem todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. 16:1. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Sinai é o monte da aliança. Foi no 15º dia do 2º mês depois de saírem do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e a Arão, dizendo-lhes, os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Pergunta: a reclamação do povo é uma reclamação justa ou é apenas uma reclamação?
Eu acho que é as duas coisas. Ela é justa quando eles estão caminhando 3 dias e começam a sentir sede. Ela não é justa quando a conversa deles passa do tom do clamor para uma reclamação. Tem diferença nisso, daquilo que nós, em oração, entregamos ao nosso Deus, expressando a nossa necessidade, mostrando o nosso desespero, daquilo que nós chegamos diante de Deus quase como reivindicando que Deus tenha que fazer isso. Eu quero ainda falar de 3 coisas a partir desse texto. Hábitos são adquiridos. Eu até procurei para ver se nós tínhamos falado alguma coisa a respeito disso na outra série, e eu não encontrei. Hábitos não nascem conosco. A gente aprende as coisas. Eles se tornam hábitos pela repetição constante, por um tempo determinado, e assim a gente agora faz algumas coisas que são automáticas. Mas antes disso a gente precisou repetir isso por um certo tempo. Alguém nos ensinou, a gente viu alguém fazendo, mas essas coisas não nascem com a gente. E se nascessem conosco, talvez a gente nem pudesse falar de mudança de hábito. Se fosse uma condição do ser humano, o ser humano nasce pronto para reclamar de todas as coisas. Seria difícil a gente dizer, não reclame, porque seria contrário àquilo que é humano, àquilo que é natural. Hábitos são adquiridos. As reclamações do povo de Israel começam lá no capítulo 14, se você leu os 5 primeiros livros da Bíblia, você vai ver que elas vão se repetindo sistematicamente, diante de qualquer pequena coisa diferente do que o povo pensou. Vem lá toda uma lamúria de novo contra Moisés, contra Deus, por que não deixou a gente morrer no Egito? Hábitos a gente adquire. A gente não nasce com eles. O povo reclamou a primeira vez, e na sequência vai reclamando. Números 14, versículo 7, Deus diz para Moisés, até quando? Até quando vou ter que suportar esse povo, que não faz outra coisa senão murmurar? E ali Deus diz, chega, eles não vão entrar na terra prometida. De todos que saíram do Egito, que eram povo de Deus, apenas Josué e Calebe entram na terra prometida. Inclusive Moisés morre antes de atravessar o rio e tomar posse daquilo que Deus estava prometendo. Até quando? É a pergunta de Deus. Nesse mesmo contexto, Paulo está citando essa história em 1 Coríntios capítulo 10, e Paulo faz um resumo dessa história, vai contando do que o povo fez, de como Deus agiu, e no versículo 10 do capítulo 10, Paulo escreve assim, não se queixem, como alguns deles se queixaram. E aí Paulo termina o versículo dizendo, foram entregues ao anjo da morte. Palavra dura do apóstolo Paulo. Não se queixem como alguns deles fizeram, porque pode ser que Deus de novo execute juízo. Pode ser que Deus de novo diga, até quando vou ter que suportar isso? Essa lamúria. Versículo 11 desse mesmo capítulo, Paulo então escreve assim, essas coisas, elas aconteceram e foram escritas, para que vocês não façam igual. O povo não nasceu reclamando. Foi um hábito que eles adquiriram no tempo em que eles acharam que seria diferente. Que eles sairiam do Egito e seriam colocados naquele lugar que Deus prometeu, onde haveria fartura de todas as coisas. Deus deixa eles 40 anos no deserto, para depurar, para purificar. E no fim desse processo, sobram 2, que entram na terra prometida.
A segunda coisa, então, como nação, o povo de Israel nunca conseguiu romper com esse ciclo vicioso que a reclamação estabelece na nossa vida. Eles não conseguiram parar com isso. E houve convites, momentos em que eles, pelos salmistas, pelos profetas, foram chamados a mudar o rumo da vida deles. Mas hábito é difícil da gente largar. A gente fala de mudança de hábito agora como se fosse algo simples. Não é. Se você convive com algum alcoólatra na tua família, ele foi aprendendo aos pouquinhos. E alguns deles têm desejo de abandonar isso, mas não conseguem. Os que conseguem, os que passam por um bom centro de recuperação, o índice que cai de novo na semana seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte é altíssimo. Mudar um hábito que está enraizado, que criou raiz na gente, é algo difícil. O povo de Israel não consegue fazer isso. Mesmo que em muitos momentos eles tenham sido chamados a isso. Os profetas falaram a respeito disso. E talvez a palavra mais bonita a respeito disso, para fazer o povo deixar a reclamação de lado e entender que Deus faz coisas por eles que eles não conseguem imaginar. Jeremias, que escreve o livro de Lamentações, ele vai dizer no capítulo 3, versículo 21 e seguintes: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Jeremias percebe que o povo, ou que alguns do povo, lutam para romper esse ciclo vicioso, para mudar esse hábito da reclamação, mas parece que eles não conseguem mais, que na mente deles, a única coisa que ainda passa é a dificuldade do tempo presente. Eles não conseguem olhar para fora disso, não conseguem perceber Deus agindo em todas as coisas, não conseguem olhar para trás para dizer, Deus já fez tudo isso por nós. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso é a causa de não sermos consumidos. É assim que Jeremias conclui esse pequeno trecho. E agora, se a gente tem por hábito a reclamação por situações que acontecem ao nosso lado, eu quero convidar você a fazer esse exercício, de buscar na memória as coisas que Deus tem feito, e em última análise, o fato de você estar vivo agora, é porque Deus, de novo nessa manhã, na mudança do horário de verão, Deus disse, duvida mais uma vez, a misericórdia do Senhor se renova, e é por isso que nós estamos aqui. Terceira coisa, e isso a gente já falou em alguma série agora bem recente. Eu tenho a convicção de que nós só rompemos o ciclo vicioso da reclamação se nós encontrarmos contentamento e gratidão em alguma coisa. Não tem outra maneira disso acontecer, porque se a gente olha para o nosso tempo, está difícil. Se a gente olha para o nosso país, parece de novo que tem um pouco de esperança no ar. Mas nós não temos garantia nenhuma. Se a gente olha para essas coisas, talvez a gente tenha razão para ficar reclamando de tudo. Para mim o segredo é esse, de encontrarmos alguma coisa que nos faça ter gratidão e nos faça parar com esse ciclo. Em Filipenses capítulo 2, versículos 14 e 15, o apóstolo Paulo fala assim: fazei tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus,
inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como luzeiros. Fazei tudo, façam tudo, sem queixas, sem reclamações, sem discussões, inclusive porque isso vai ser um testemunho entre esses com os quais nós vivemos. Mas agora, se somos nós os que reclamamos nos nossos encontros de família, se somos nós que no grupo de WhatsApp vivemos nos queixando de tudo, o luzeiro se apagou. Não tem mais chance disso. O que te contenta, o que te dá a sensação de que você está grato, de que você recebeu mais do que você merecia. Encontrar isso, algo que nos contente, que nos deixe alegres, é um dos passos decisivos para nós rompermos com esse ciclo vicioso do hábito da reclamação. Se nós não descobrirmos isso, a situação vai ficar complicada. Se um lado é que a reclamação gera um círculo vicioso nas nossas vidas, a gratidão gera um círculo virtuoso para a nossa caminhada de fé. Nós somos chamados a fazer diferença ali onde a gente está. E certamente há reclamações que são justas. Mas existem outras tantas nas quais nós deveríamos ser aqueles que apontam para a cruz, que apontam para o texto de Jeremias, dizendo: é verdade, está ruim, mas Deus renovou a sua misericórdia sobre a tua vida nessa manhã. E eu quero encerrar colocando mais uma vez o texto de Jeremias que eu só citei. Pode projetar aí, Rafa. Hábitos, eles são adquiridos. E o hábito da reclamação você aprendeu de alguém. É necessário romper com esse hábito. E a gente não consegue tirar um hábito da nossa vida e deixar um buraco nisso. Hábitos a gente substitui. Se você é esse que vive reclamando de todas as coisas, não estou falando das reclamações justas, essas são nossa responsabilidade. Se você é esse que vive reclamando de todas as coisas, eu quero te estimular a cada manhã quando você acordar, lembrar dessa palavra de Jeremias. Está escrito lá em Lamentações capítulo 3, seleciona ela na tua Bíblia, sublinha, faz o que for necessário para que toda manhã, antes de você escovar os dentes, essa palavra te acompanhe. Quero trazer à memória algo que me dê esperança. Procura, lembra o que Deus tem feito na tua vida, de como Ele tem te conduzido em meio às lutas que você passa. Porque gratidão, reconhecimento do que Deus é e faz, é a única maneira para a gente romper o ciclo vicioso da reclamação. Não reclame, bendiga, exalte, louve. E tem mais alguns sinônimos que nós poderíamos acrescentar. Não reclame, louve, exalte, bendiga o Deus que diário e constantemente cuida de nós. Amém. Siga a nossa comunidade nas redes sociais para receber conteúdo exclusivo, avisos e eventos. É só procurar Comunidade Apóstolo Pedro no Facebook ou Instagram. Ou acessar o nosso site apostolopedro.com.br.